Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é o André e nesse vídeo eu vou introduzir o curso de transferência de calor, beleza? Que engloba um dos 3 fenômenos de transportes estudados em engenharia química. Bom, a princípio você deve estar pensando, bom, eu lembro lá da termodinâmica que eu calculava quantidades de troca de calor, né, entre sistemas ou entre um sistema e uma vizinhança. Já era de praxe calcular essa quantidade de troca de calor. Porém, lá na termodinâmica nós estávamos trabalhando entre estados de equilíbrio, né? E nós saíamos de um estado de equilíbrio, chegávamos em outro estado de equilíbrio e calculávamos a quantidade de troca de calor. Aqui na transferência de calor, nós queremos calcular as taxas de troca de calor, isto é, nós vamos ter variações no tempo. Então eu quero conhecer qual é a taxa de transferência de calor após um determinado intervalo de tempo quando eu estou falando de um problema em regime transiente, ou se eu tiver um problema em regime permanente, eu quero calcular a taxa de transferência de calor, né, que vai ser constante ao longo de uma parede. Bom, e se eu tenho um calor fluindo ao longo de uma parede em regime permanente, é o contrário absoluto de um equilíbrio, né? Você não está em equilíbrio. Você está em um processo permanente de troca de uma grandeza física que não está em equilíbrio, certo? Então, não é um problema estudado pela termodinâmica, beleza? Então, nós vamos ter esse fenômeno de transporte que engloba essa termodinâmica dos processos em não equilíbrio para poder determinar essas taxas de troca de calor e tudo que engloba esses fenômenos térmicos que são comumente aplicados em processos industriais, beleza? Então, vamos nessa. Bom, falando primeiramente da literatura, né? Os livros que eu vou utilizar para dar esse curso de transferência de calor são o Encropera, Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, e Transferência de Calor, uma abordagem prática, né? Que é o livro do Senjo. Dizem que não fala Senjo, mas eu falo Senjo. Beleza? E o Encropera. A princípio eu acho o Encropera melhor, porque ele aprofunda um pouco mais. Talvez porque eu já tenha feito a matéria, mas quando eu aprendi, eu estudei basicamente pelo Senjo, porque o professor ele utilizou o Senjo e além disso, o Senjo ele talvez tenha uma linguagem mais fácil, os problemas são mais fáceis, né, de se resolverem, de se entender e assim por diante. Então, para uma primeira abordagem, eu recomendaria o Senjo para um primeiro contato com a disciplina, mas se for pelo Encropera não vai ter nenhum problema também, né? Então, vamos nessa. Tá, então a primeira coisa que eu quero fazer é distinguir o conceito de sistema e volume de controle. Bom, um sistema é uma quantidade fixa de matéria no espaço, beleza? Então eu vou imaginar o seguinte, vamos imaginar que aqui eu tenho uma região e eu vou pegar uma região específica e vou dizer que essa quantidade de matéria, né? Quando eu digo fixa, não quer dizer que está parado, né? Significa que é uma quantidade que eu estou conhecendo, é uma quantidade que eu conheço, basicamente. Aí, se eu estou dizendo que isso daqui é um fluido em movimento e é um processo em regime turbulento, eu vou ter várias regiões de vorticidade, eu vou ter em cada elemento de volume do meu fluido, eu vou ter vetores de velocidade variando em todas as direções. Então, após esse instante inicial e o instante final, esse meu elemento de fluido, que é o meu sistema, ele vai se dispersar por todo esse volume de fluido. De modo que, após um pouco intervalo de tempo, eu não consigo mais identificar o meu sistema, porque ele fluiu junto com o fluido e se perdeu ao longo do escoamento, né? Então, trabalhar com linguagem de sistema, né? Por exemplo, nesse caso específico, em um escoamento de um fluido, pode não ser a melhor abordagem. Porém, se eu considero uma região conhecida do espaço, nesse caso em específico a quantidade fixa, eu posso contabilizar as entradas e saídas e verificar as modificações de uma determinada variável, como por exemplo a energia, entre a entrada e a saída da minha região conhecida do espaço, que é o meu volume de controle. Daí, né, eu consigo determinar as modificações da minha propriedade no volume de controle e também contabilizar as entradas e saídas da minha variável ao longo do meu volume de controle. Beleza? Então,
Talvez, né, a abordagem de volume de controle nesses processos que envolvem entrada e saída e modificações, geração, a abordagem de volume de controle seja uma abordagem mais recomendada. Mas é isso. Vale falar que as leis físicas fundamentais, tal como leis de Newton, primeira lei da termodinâmica, elas são definidas para sistema, né? Então, note a partir de hoje, sempre que nós definimos leis físicas, nós definimos com respeito a um sistema. Então, para você sair de um sistema e chegar em um volume de controle, você vai ter que partir de uma abordagem lagrangiana, né, de sistema, uma linguagem de partícula, e chegar em uma abordagem de volume de controle, uma abordagem de campo, uma abordagem euleriana. E o que linka essa abordagem de sistema com essa abordagem de volume de controle pode ser obtido, né, pelo teorema do transporte de Reynolds, né, que é uma ferramenta extremamente útil para você poder fazer o link entre sistema e volume de controle. Caso você não conheça, na playlist de transferência de quantidade de movimento tem um vídeo explicando o teorema do transporte de Reynolds e obtendo as formulações integrais das equações de massa, balanço e das equações de massa, né, energia e quantidade de movimento linear, tá ok? Beleza. Então, com respeito ao meu sistema, eu vou definir a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna do meu sistema, ela só pode ocorrer caso haja uma modificação por meio de uma transferência de calor, né, ou um trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, beleza? Daí, né, como eu já falei, se eu quero partir de uma abordagem de sistema para uma abordagem de volume de controle, eu utilizo o teorema do transporte de Reynolds e todos os passos e chego na minha equação de balanço de energia em formulação integral. Novamente, não é o objetivo do vídeo de hoje chegar nessa expressão, mas, como já foi dito, existe um vídeo explicando como se chega nisso. Tá ok, então isso daqui é sistema e isso daqui é volume de controle. Vou repetir de novo. As leis físicas são definidas em sistemas, beleza? Então, primeira lei da termodinâmica é definida em um sistema. Então, vamos começar, né, com o balanço de energia para um sistema. E quando a gente fala balanço de energia em um sistema, a gente está querendo dizer que é um sistema fechado, né? Porque, como eu mostrei anteriormente, se tem um escoamento, vai ser praticamente impossível você manter o seu sistema fixo, sabe? E você conseguir determinar as modificações ao longo do sistema, uma vez que o sistema está escoando junto com todo esse movimento convectivo, né, do teu fluido. Beleza? E outra, eu estou falando muito em fluido, né, mas também existe transferência de calor em sólido, que é o que nós vamos abordar, geralmente em condução, né? Beleza? Tá. Então, eu vou dizer o quê? Que para um sistema fechado, a variação da energia no sistema é igual à variação da energia no volume de controle. Então, se eu pego a equação do balanço de energia em formulação integral e aplico hipóteses, eu chego na minha variação de energia no sistema. Porém, né, isso não é necessário, porque, por definição, né, a variação de energia no sistema é a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, a variação da energia interna é igual calor mais trabalho. Então aqui nós temos quantidades intensivas, né? Uma energia interna específica, um calor, uma troca de calor específica e um trabalho específico. Isto é, eu tenho energia por massa. Nossa, muito feio escrito aqui, mas beleza. Tenho energia por massa. Aí eu quero lembrar lá da termodinâmica como é que a energia interna varia com a temperatura e a pressão para uma quantidade de matéria homogênea sem modificação de composição. Beleza? Então eu tenho uma porção homogênea de matéria sem modificação de composição. Ou seja, eu quero escrever a energia interna com respeito de duas variáveis intensivas. E essas duas variáveis intensivas são suficientes para caracterizar a minha variável extensiva por completo, né? Daí, eu vou dizer que o meu DU, né, o meu diferencial de energia interna, vai ser o CV dt mais o Kp menos alfa T VdP. Pega um livro de termodinâmica, lá vai ter mostrando como é que chega nessa expressão, né, para uma quantidade homogênea sem modificação de composição. Aí eu quero falar o seguinte: bom, se nós estamos trabalhando com um sólido ou com um fluido incompressível, para um sólido ou fluido incompressível, o alfa e o kappa são iguais a zero, né? Porque o alfa
ele contabiliza a mudança de volume com a temperatura. E o kappa, ele contabiliza a mudança de volume com a pressão. Mas, se nós temos um sólido ou um fluido incompressível, que serão as hipóteses que nós iremos trabalhar ao longo desse curso, nós vamos considerar o quê? Que o kappa e o alfa são iguais a zero. Logo, que resultado surpreendente. A energia interna depende apenas da temperatura, né? Semelhante no gás ideal, né? No gás ideal, a energia interna também depende apenas da temperatura. E para um fluido ou um sólido, nós vamos considerar que eles são meios incompressíveis e a energia interna vai depender apenas da temperatura. Daí, a minha variação de energia interna vai ser a integral do CV dt. E, portanto, a minha quantidade de calor é igual à minha variação de energia interna, né? Note que eu estou considerando que não existe trabalho. Daí, a minha variação de energia interna vai ser a integral do CV dt. E esse CV, ele é uma quantidade extensiva, né? Aí eu posso substituir o CV por mCVzinho, onde aqui eu vou ter o meu CV intensivo. Na verdade, o calor específico é energia por massa por temperatura, né? Então, é energia sobre massa vezes temperatura, beleza? Então, eu vou substituir o CVzão por mCVzinho. E aí, eu vou dizer que os meus intervalos de temperatura T1 e T2, eles são suficientemente pequenos de maneira que o meu CV ele não sofra uma modificação tão apreciável, de tal sorte que eu posso considerar um CV médio. E daí eu vou dizer que a quantidade de calor trocada entre o sistema e a vizinhança, ou entre dois sistemas em um processo em sistema fechado, vai ser a massa, o meu calor específico a volume constante médio, que multiplica o meu ΔT. Tranquilo? Então é isso. Então a minha quantidade de calor trocada entre o sistema e a vizinhança em um processo a volume constante vai ser dado por essa expressão. Agora vamos fazer um balanço de energia para um volume de controle em regime permanente. Então essa é a minha equação do balanço de energia em formulação integral. Como anteriormente, né, eu vou considerar que não tem trabalho, porque eu só quero, nesse curso, eu só estou interessado nos efeitos térmicos, né? Lá em mecânica dos fluidos a gente estava interessado com os efeitos mecânicos, então a gente sempre trabalhava com trabalho de bomba, trabalho de turbina e assim por diante. Aqui eu estou interessado em transferência de calor. Top? Então é isso. Aí, como é em regime permanente, a variação de energia no volume de controle é zero. O que vai sobrar é que a taxa de transferência de calor vai ser a integral na superfície de controle da energia interna específica, né, que é o meu Ezinho, ou seja, eu estou olhando para essa integral aqui, então vai ser a energia interna mais energia cinética, mais energia potencial, mais essa energia de pressão, ρ vezes escala NdA, tranquilo? Aí eu vou dizer o seguinte, bom, a minha variação de energia cinética e potencial, elas serão desprezíveis, tá tranquilo? A minha variação de energia cinética e energia potencial serão desprezíveis. Então, o que vai sobrar vale lembrar que isso daqui é uma vazão mássica. E como eu estou integrando na superfície de controle, eu vou ter a vazão mássica na saída menos a vazão mássica na entrada. Então, aqui eu vou ter a vazão mássica na saída, aqui eu vou ter a vazão mássica na entrada, e a minha integral vai se transformar nessa diferença, né? Então, aqui eu vou ter a energia interna na saída mais P2 sobre ρ2, menos a energia interna na entrada mais P1 sobre ρ1. Tranquilo? Fazendo um balanço de massa, porque é um problema em regime permanente, eu vou ter que o que sai é igual ao que entra em massa. E é simplesmente uma vazão mássica. E vale lembrar que entalpia, né, é energia interna mais PV. Entalpia é energia interna mais PV. Ou a minha entalpia específica é a minha energia interna específica mais a minha pressão, que multiplica o volume específico. E o volume específico é 1 sobre ρ. O volume específico é 1 sobre ρ. Então, se voltarmos anteriormente, eu tenho o quê? Energia interna mais PV. Ou seja, isso daqui é entalpia. Isso daqui é entalpia e uma entalpia específica, né? Beleza? Então, eu vou ter então vazão mássica H2 menos vazão mássica H1, que é simplesmente uma vazão mássica. O meu próximo passo vai ser o quê? Colocar em evidência, eu vou ter isso daqui.
Agora, eu quero escrever a entalpia como função da temperatura e da pressão, né? E a mesma hipótese eu vou considerar. É um meio homogêneo sem mudança de composição. Então a entalpia ela vai ser escrita como CP/dT mais 1 menos alfa T VdP. Aí, como o meu fluido ele vai ser um fluido ou meu sólido, né? Eles serão meios incompressíveis. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que ρ1 é igual a ρ2, que é igual a ρ, ou seja, a minha massa específica é constante. E o alfa, como já fora dito, né, ele é zero. Então o alfa é zero. Então o que sobra é que que o meu ΔH, né, vai ser o CP/dT mais VdP. Porém, quando nós estamos trabalhando com efeitos térmicos, né, note que eu considerei que não tem trabalho, né? Se houvesse trabalho, esse termo seria importante. Mas como não tem trabalho, como eu estou considerando que, por exemplo, não tem bomba, não tem compressor, não tem outro tipo de trabalho, né, que poderia ser feito em um sólido, eu vou considerar que é um processo adiabático. Por quê? Porque não tem máquina trabalhando. Eu vou considerar que é um processo adiabático porque eu estou considerando apenas efeito térmico. Daí, a minha entalpia ela vai depender apenas da temperatura, semelhante aos gases ideais, né? Lá nos gases ideais a entalpia também depende apenas da temperatura. E por quê? Por quê? Porque é um fluido incompressível e eu estou considerando que, como eu estou interessado em conhecer apenas os efeitos térmicos, o meu processo é a pressão constante. Então o meu dP vai ser zero. Então vai ser um processo isobárico, né? A pressão constante. Top. Daí, o meu ΔH integrando, né, vai ser a integral do CP/dT. Então, vamos lembrar dessa expressãozinha aqui que engloba o ΔH. E agora eu sei que o ΔH é a integral do CP/dT. Então, a minha taxa de transferência de calor vai ser igual à vazão máxima ΔH. E eu sei que o meu ΔH ele pode também ser escrito, né, o ΔH específico, ele pode ser escrito como um CP/dT. Aí, a mesma historinha de antes, né? Então, eu vou ter integral de T1 até T2. Vou ter uma integral de T1 até T2. E essas temperaturas, elas não têm uma variação. Entre essas temperaturas não existe uma variação de CP tão grande. De modo que eu posso obter um CP médio entre essas duas temperaturas. E daí eu vou escrever que a minha taxa de transferência de calor vai ser igual a vazão máxima CP médio ΔT, né? Então olha a diferença. Lá no processo lá no processo de sistema, né, sistema fechado, nós tínhamos CV, aqui eu tenho o CP. Tá ok? Mas como o nosso fluido ele é incompressível, eu posso dizer que o CP é igual ao CV. Como o meu fluido ele é incompressível, ou o meu sólido, né? Eu vou dizer que o CV é igual ao CP, que é igual a C, né? Então, se vocês virem no curso de transferência de calor nos livros, ao invés de colocar um CP ou um CV, colocar só um C, é porque geralmente a gente está trabalhando com a hipótese de ser um fluido incompressível. Daí o CP é igual ao CV, então não importa muito, né? Beleza? Então, nós vimos a variação de energia interna, a variação de entalpia, que são as trocas de calor quando o processo é em sistema fechado e o outro quando é um processo em volume de controle. Agora eu quero fazer um balanço de energia para a superfície de controle. Aí a pergunta que pode ser feita é, bom, para que eu preciso fazer um balanço de energia na superfície de controle? Para que eu tenho que fazer isso? Bom, porque existem 3 mecanismos de transferência de calor, né? Então essa matéria, essa disciplina, ela tem esse detalhezinho, né? Você pode transferir calor de 3 formas. Então quando você tem calor entrando ou saindo ao longo da sua superfície de controle, você tem que saber se esse calor ele está entrando de uma maneira, se ele está saindo de qual maneira, né? Esse calor ele vai entrar de uma maneira, ele pode sair de outra maneira, porque existem mecanismos diferentes de transferência de calor. Então a gente vai ter que fazer um balanço de energia na superfície de controle, né? Na área em que existe a nossa região do espaço que nós queremos estudar, né? Que é o nosso volume de controle. Daí eu vou definir condução como sendo um mecanismo de transferência de calor que ocorre em fluidos, em repouso ou em sólidos.
O mecanismo de convecção é aquele que ocorre quando eu tenho fluido em movimento, e o mecanismo de radiação é aquele que ocorre em qualquer corpo em uma temperatura acima do 0 Kelvin, né? Obviamente eu não falarei desses mecanismos detalhadamente hoje, mas nesse módulo ainda eu falarei um pouco sobre cada mecanismo. E durante todo o curso nós teremos módulos inteiros sobre cada mecanismo de transferência de calor, beleza? Então vamos imaginar que eu tenho uma parede e ao longo dessa parede... Então, tá, vou dizer que aqui eu tenho uma parede, né? E ao longo dessa parede eu vou ter que o calor ele vai estar fluindo por condução, né, que é o nosso mecanismo difusivo de transferência de calor. E quando esse calor ele sai da parede, então vamos dizer que aqui eu tenho ar, e esse ar ele está em movimento, então o meu mecanismo de transferência de calor vai ser de convecção, né? Porém, como existe matéria, né, e essa matéria que está a uma temperatura acima do 0 Kelvin, também vai existir radiação, né, troca de calor por radiação. Então, na saída da parede, se eu faço um balanço de energia na superfície, eu vou verificar o quê? Que a minha taxa de troca de calor por condução vai ser igual à minha taxa de transferência de calor por convecção, mais a minha taxa de transferência de calor por radiação. E ao longo do curso vai ser extremamente comum fazermos balanço de energia na superfície de controle, fazendo menção, né, a esses diferentes mecanismos de transferência de calor. Fazer um exemplo aqui rapidão, que é um exemplo do Sengel, beleza? Então eu tenho uma chapa de aço inoxidável transportada a uma velocidade de 1 cm por segundo em um resfriador. A chapa tem 5 milímetros de espessura e 2 metros de comprimento. Beleza? Então ela tem 2 metros de comprimento, 5 milímetros de espessura. Ok. A chapa entra na câmara de resfriamento a 500 Kelvin, então ela está entrando aqui a 500 e está saindo a 300. Queremos saber qual é a perda de calor da chapa durante esse processo. Então a chapa está perdendo, né, porque o meio, né, o arredor, esse T infinito, que é a temperatura do meio na qual ela está circundada, está fazendo com que ela perca energia, né? Porque o meio está a uma temperatura menor que a placa. E a lei zero da termodinâmica diz que calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E considere que o calor específico na temperatura média de 400 Kelvin, né, porque 400 é a média entre 500 e 300, é de 515 Joule por quilograma Kelvin, tá ok? Então, eu tenho uma placa sólida se movendo. Aí você pensa, bom, eu vou aplicar então a primeira lei da termodinâmica, né, em sistema fechado, né? Mas se você tenta fazer isso, você vai ficar se confundindo, porque como assim? É um sólido, mas eu sempre aplico a equação do balanço de energia em fluido. Agora eu estou confuso. Mas não, é simples. Eu tenho movimento, né? Eu tenho entrada e saída. Logo, eu vou colocar o meu volume de controle entre a temperatura de 500 Kelvin e de 300 Kelvin, que são as temperaturas que eu conheço. E quando fazemos uma abordagem de volume de controle, o que importa são as variáveis na entrada e na saída, né? Então pouco importa o que está acontecendo aqui dentro. Então, claramente eu tenho que utilizar uma abordagem de volume de controle para contabilizar essa entrada e a saída e essa velocidade da minha placa, beleza? Então, as hipóteses. Regime permanente, a chapa apresenta propriedades constantes, é um meio isotrópico, isto é, tem o mesmo comportamento em todas as direções, e as variações de energia cinética potencial são desprezíveis. Como é um sólido, a massa específica é constante, ou seja, fluido não, é um sólido incompressível, né? Podemos tratar nosso problema como um volume de controle, como eu já disse. Então, utilizando a equação, né, não tem trabalho, é um processo só térmico, é um processo em regime permanente, vai dar zero isso daqui. Aí eu vou ter que a minha taxa de transferência de calor vai ser M2. Aí aqui vai ser uma entalpia 2, né? Aqui vai ser uma entalpia 1. Beleza? Então a minha taxa de transferência de calor vai ser a vazão mássica que multiplica a minha variação de entalpia. E eu já sei, né, que essa variação de entalpia é o meu Cp, que multiplica a variação de temperatura, e é o meu Cp médio. Então a minha taxa de transferência de calor vai ser a variação de entalpia, que vai ser a vazão mássica Cp T2 menos T1. Tá ok? Bom, eu tenho a vazão mássica. Para calcular a vazão mássica, como é que calcula a vazão mássica? Vazão mássica é massa específica, velocidade vezes a área.
Bom, eu tenho o CP que foi dado, eu tenho as diferenças de temperatura que foram dadas, só falta calcular a vazão máxima. E para calcular a vazão máxima eu preciso do ρ. Logo, eu vou utilizar a tabela do livro para poder encontrar esse ρ. Então, a minha vazão máxima é ρVA, né? Indo lá na tabela, eu vou verificar aqui que o ρ para esse aço que nós estamos trabalhando a uma temperatura de 300 Kelvin vale 7.900 kg por metro cúbico. Como eu estou considerando que é um material incompressível, né? Então, praticamente não vai variar. Na prática, ele não vai variar com a variação de temperatura. De tal maneira que eu vou utilizar esse valor de massa específica no meu cálculo. Aí, se eu utilizo os meus valores para calcular a vazão máxima, então eu vou substituir massa específica, velocidade, né, que é uma vírgula, aqui é uma vírgula, então eu vou ter massa específica, velocidade, a área, que vai ser o comprimento vezes a espessura, tudo em metros, né? Então eu vou ter que a minha vazão máxima vale 0,79 kg por segundo. Pronto, tenho vazão máxima, tenho CP, tenho T2 e tenho T1. Calculando tudo, eu vou verificar que a minha taxa de transferência de calor vai ser 81,370 kW. Então a taxa de perda de calor da placa ao ser resfriada em regime permanente é esse valor. Beleza? Então para esse vídeo introdutório eu acho que tá bom. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.